Conforme eu disse para vocês, pessoal, na aula anterior, nós vamos agora tratar a parte matemática da conversão analógico-digital, digital-analógica, tá? Então, preste bastante atenção comigo aqui, que vocês vão entender que é simples de calcular e entender por que se existe essa questão das resoluções ali dos sinais de um ponto para outro, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma informação importante a respeito das entradas analógicas é a sua resolução. Essa é normalmente medida em bits, aquilo que eu mostrei na aula anterior, tá? Então é importante, pessoal, para você assistir essa aula aqui, assistir a anterior para você entender melhor o conceito, tudo bem? Uma entrada analógica com maior número de bits permite uma melhor representação da grandeza analógica. Por exemplo, temos aqui uma placa com entrada analógica de 4 a 20 mA com resolução de 8 bits. Isso permite uma resolução de 0,0625 mA. Professor, o que quer dizer isso? Pessoal, aqui é a resolução, tá? Quanto melhor for isso aqui, mais preciso é o meu medidor, tá? Então, o que acontece? 8 bits eu tenho uma resolução bem pequena. Agora, enquanto que a mesma faixa de entrada de 12 bits permite uma resolução de 0,039, ou seja, mais precisa ainda. Então, se você quer ter uma precisão melhor na sua leitura, você vai ter que ter um maior número de bits aqui para fazer isso. Fica claro aqui nesse exemplo, tá? Que quanto mais bits eu tenha, melhor vai ser a minha resolução. Olha esse último aqui, ó. Se eu tenho 16 bits, permite uma resolução de 0,00024 mA, ou seja, um valor muito pequeno, um valor muito preciso, tá? Então, para que se utiliza, por exemplo, essa questão de 16 bits aqui, ou 12 ou 8? Imagine vocês que eu quero usar uma balança que tem a célula de carga. A célula de carga, pessoal, ela tem um valor de medição lá muito pequeno. Então, quanto melhor for no caso da strain gauge, né, a parte eletrônica dele, ele lê valores muito pequenos. Então, quanto melhor for essa precisão aqui, mais resolução, mais detalhada vai ser a minha informação sobre aquele peso que tem ali no equipamento, tá bom? Então, esse é um exemplo de uso de resoluções de muito maiores valores do que, por exemplo, do 8 ou 16 bits. Normalmente, os cartões de CLP são para 12 bits, tá? Mas você pode encontrar de 8, 12, 16 ou até 24 bits. Você vai ver isso aí no mercado de acordo com a sua necessidade. Tudo bem? Vamos lá. Permite uma resolução de 0,24, tá? Como eu falei. Como exemplo, olha só, nesse exemplo aqui que eu dei, né? O valor de 8 mA para a resolução de 8 bits. Como é que a gente vai calcular, por exemplo, aqui, ó? Digamos que eu tenho essa faixa de corrente de 4 a 20 mA, tá? Só que dentro dessa faixa eu quero saber 8 mA na resolução de 12 bits. Como é que é feito o cálculo para isso, tá? Vamos dar uma olhada aqui como é que é feito, ó. Você vai pegar o valor da corrente, dividir pela resolução. Então, qual é a corrente que eu tenho? É 8 mA. A resolução em 12 bits, eu sei que é 0,039. Então, quando eu divido aqui, ó, o 8 por 0,039, nós vamos encontrar o número 2051. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Esse 2051 é o número que o CLP vai ler. Então, quando você chega no CLP e no controlador que você estiver usando e vê um número assim numa entrada analógica, se ele for de 12 bits, equivale dizer que esse 2051 está acontecendo nesse momento uma corrente de 8 mA passando por ele, tá? E aí, se você pegar isso aqui e colocar para binário, você vai ver esse valor. Tudo bem? Vamos fazer aqui o exemplo. Olha só. Pegar esse valor aqui que é 2051, decimal, tá aqui, ó, 2051. O CLP vai ler esse valor aqui, ó, 01000011, conforme está aqui, ó. Esse valor que ele vai entender, tá? Agora, no display lá do computador, você vai enxergar num bloco que você trabalhar lá, e a gente vai fazer essa parametrização também no CLP, para vocês entenderem, tá? Você vai encontrar o número 2051, tudo bem? Se você tiver uma resolução de 12 bits, tá? Se você pegar outra resolução, aí vai ser diferente o valor. Então, vai depender da quantidade de bits que tiver no seu cartão, tudo bem? Vamos lá. Quando é conectado um sinal, por exemplo, de 4 a 20 mA em um cartão de entrada analógica CLP, ele não saberá a grandeza física que está ligada a ele. Se é pressão, se é temperatura, se é nível, se é vazão, se é a própria corrente, se é tensão, etc. E sim, ele irá ler o número de bits através de bits. E através disso farão as comparações e conversões necessárias
para tratar e trabalhar com a leitura efetuada. Então, como eu falei, tá? O CLP vai entender isso aqui como sendo um número, e aí, para ele, esse número vai representar a grandeza física que está no processo. Tudo bem? Vamos dar um exemplo claro disso aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha só. O CLP da Siemens, e eu peguei Siemens porque é uma marca bem conhecida, mas pode ser qualquer outro CLP, tá? Mas aqui é uma referência que a gente já tem usando ele, tá? Então fica fácil de trabalhar com esse número que já é padronizado. O CLP da Siemens trabalha com a leitura máxima do número decimal com o valor de 27.648, ou seja, no computador, quando você for olhar o programa, você vai ter no máximo a entrada analógica ou saída representada por esse número aqui em decimal, tudo bem? Então, se tivéssemos um sinal de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, teremos as seguintes resoluções. Como é que faz o cálculo, pessoal, para essa resolução que tem aqui? Ó? Eu pego o maior número menos o menor. Por exemplo, 10 menos 0 vai dar 10. Divido pelo valor decimal que eu tenho e aqui eu tenho a resolução dele. 361,7 microvolts, tá? Se eu tiver de 0 a 10 volts. E se eu tiver um sinal de 4 a 20? É muito simples também. Eu pego o 20, que é o maior valor, menos 4 vai dar 16 mA. Ou seja, esse 16 mA dividido por 27.648 vai me equivaler a 578,7 nanoampere. É isso aqui que é a resolução dele, tudo bem? Mas vamos lá. Vamos ver como é que seria isso aqui agora se a gente estivesse usando, por exemplo, uma prática com um equipamento com isso aqui que está mostrando. Se você for usar, se for usar a resolução do Siemens para o nosso exemplo anterior, que a gente fez lá de 8 mA, teremos o seguinte: 8 mA dividido por 578,7 nanoampere, o número que apareceria seria 13.824, decimal, que corresponderia ao número binário 000 tal, aqui, né? Ou hexadecimal 3.600. Ou seja, esse valor aqui é que o Siemens iria entender quando na entrada analógica dele tivesse 8 mA. E detalhe, não só a entrada, poderia também ser saída, tá? Quando eu falar entrada aqui, entenda que a condição é a mesma. O que muda é a forma com que vai ter de entrada do sinal ou a saída. Mas o número vai ser essa representação que está aqui baseado nessa corrente, tá? E aí vamos a um exemplo prático disso aqui que a gente falou. Olha só. Digamos que temos um tanque cujo nível varia de 0 a 500 milímetros, ligado a um transmissor de pressão que envia o sinal de 4 a 20 mA. Qual é a leitura desse transmissor de corrente elétrica e em valor de base decimal utilizado no CLP Siemens quando o nível for de 275 milímetros? Então, olha que interessante, pessoal. Desculpa. 0,550 milímetros é o máximo de altura que eu tenho. Porém, o tanque está marcando 275, que equivale à metade. Então, se a gente for fazer o cálculo disso aqui, a gente vai achar esse cálculo aqui, ó, que a gente usa interpolação, tá? Fazendo interpolação do valor de corrente e altura, teremos 20 menos 4 dividido por x menos 4, igual ao outro lado, que é 550 menos 0, que é o valor máximo e o mínimo, e o valor que eu quero medir, 275 menos 0. Então, fazendo essa continha matemática, nós achamos 12 mA. Ou seja, quando o tanque estiver na metade do valor da sua altura máxima, ele vai me estar mostrando 12 mA. Agora, esses 12 mA equivalem a quanto no CLP, nessa escala do Siemens, que é de 27.648? É bem simples de fazer isso. Nós vamos pegar esses 12 mA agora e colocar na base de cálculo do Siemens que a gente viu anteriormente, que é 578,7 nanoampere. Então, 12 mA dividido por isso, nós vamos encontrar o número 20.736. Ou seja, o CLP não vai entender que eu tenho 550 milímetros ou 275 milímetros. Ele vai entender que eu tenho um número na base decimal. E dentro dele ele vai trabalhar com o número binário, tudo bem? Então, 275 para mim vai equivaler a 20.736. E aí eu vou fazer as operações matemáticas de subtração, soma, comparação, mover para um lado, mover para o outro, dependendo da necessidade que eu tenha. Conclusão. Quando a variável do processo marcar 275 milímetros, a corrente do transmissor calibrado para essa faixa de valores será de 12 milímetros e o valor lido no CLP será de 20.736, tá bom? Então, pessoal, é assim que funciona os conversores AD/DA e como é que o CLP entende essa informação, tá? Mais uma vez, não só CLP, controladores também. Mas o que usualmente se faz mais para esse uso de sinais analógicos são os CLPs, tudo bem? Então, pessoal, finalizamos aqui o quarto módulo e aguardo vocês na próxima aula.